Irmãos, nós estamos praticamente terminando o livro de Neemias, e, querendo Deus, nós vamos terminar hoje o capítulo de número 13. Se nós conseguirmos terminar, nós iremos fazer na próxima quinta-feira, porque nós estamos na direção do Espírito Santo de Deus e queremos fazer a sua vontade. Amém? Neemias capítulo 13, versículo de número 1. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e com água. Antes, assalariaram contra eles a Balaão para amaldiçoar ainda, que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles estas leis, apartaram de Israel toda mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que os ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vinha eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alçar licença ao rei. E vim a Jerusalém, e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara no pátio da casa de Deus, e que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenando eu, purificando as câmaras, e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com oferta de manjares e de incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhe não dava, de maneira que os levitas, os cantores que faziam obra, tinham fugido, cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém, eu os ajuntei e os restaurei no meu posto. Então todo o Judá trouxe os seus dízimos do grão, e do mosto, e do azeite dos celeiros. E os tesouros pus sobre os celeiros de Selemaías, o sacerdote, Zadoque, o escrivão, Pedaías, dentre os levitas, com ele Amã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque os tinha achado fiéis, ele encarregou a eles a distribuição para os seus irmãos. Por isso Deus meu lembra de mim, e não risque as beneficências que te fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, traziam feixes e carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figo, e toda caça de carga que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também
tírios habitavam dentro, traziam peixes a toda a mercadoria, que no sábado vendia os filhos de Judá em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá. E lhes disse: qual mal é esse que fazeis, profanando o dia do sábado? Porventura não fizeram os vossos pais assim? E o nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Sucedeu, pois que, dando às portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando-o eu as portas, se fecharam, e mandei que não abrisse até que passado o sábado, e pus às portas algum dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia do sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles, e disse-lhe: por que passai a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão sobre vós. Naquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar a porta para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância das tuas benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei algum deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não darei mais vossos filhos e seus filhos, as suas filhas e seus filhos, se não tomares mais suas filhas, senão vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura, não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, senão amado de seu Deus, e pondo-o Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo esse grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o aronita, pelo que afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio dos levitas. Assim os alimpei de todos os estranhos, e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para as ofertas da lenha em tempo determinados, para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Amém? Com isto, irmãos, nós concluímos a leitura do capítulo 13 deste livro. Realmente, a leitura é muito forte. A leitura é muito forte. Porque Neemias agora está de volta. Neemias está de volta. Há quem diz que Neemias, na primeira visita a Jerusalém, foi como um redemoinho. Mas na sua segunda chegada a Jerusalém, foi como um furacão.
ele chegou realmente, ele encontrou a cidade de Jerusalém, os líderes, o sacerdócio, a cidade, os moradores haviam quebrado o concerto. Ele chegou no ano 20 do rei Artaxerxes, o rei da Babilônia, e agora ele volta no ano 32 do rei Artaxerxes. Isso significa dizer que depois de 12 anos, ele retorna à cidade de Jerusalém e ele vai encontrar a cidade realmente muito fora do eixo daquilo que ele havia deixado quando retornara à cidade na Babilônia, em Suzã. Irmãos, quando a nação, no caso aqui, Jerusalém, mas quando o povo se distancia de Deus, as consequências começam a chegar. Quando a luz desaparece, as trevas começam a predominar. Quando as pessoas se afastam da palavra de Deus, as consequências começam a aparecer, porque quando a pessoa se distancia de Deus, realmente aquilo que não está no padrão divino começa a surgir e chega numa velocidade muito rápida, porque nós vamos encontrar aqui que em apenas 12 anos, toda aquela alegria, todo aquele entusiasmo, toda aquela festa que nós tratamos com os irmãos aqui, no capítulo 12, capítulo 11, aquele cortejo, os levitas, os sacerdotes entrando na cidade, reinaugurando o templo, e aquela festa, aquele júbilo, e a presença de Deus de forma maciça. Isso aí agora, Neemias volta à cidade de Suzã, lá encontrar-se com o rei, e ali ele permanece durante estes anos, mas ele retorna, e quando ele chega como um furacão. Porque, irmãos, depois que você arar a terra, depois que você prepara toda a terra, e você vê produzindo, e você se ausenta, e quando você chega, você vê tudo pisado, tudo destruído. O coração, irmãos, de Neemias se encheu de indignação. Ele realmente se encheu de muita indignação. Ele disse, não, isso não pode ficar. Irmãos, a passividade tem se tornado um grande problema para muitas comunidades evangélicas, para muitas famílias, porque quando você se torna assim tão passivo, e você começa a enxergar diante dos seus olhos tanta coisa que não se compreende com a palavra de Deus, e o nível de aceitação está lá em cima, o inimigo ele entra e faz o que quer. Ele faz o que quer. Mas precisou chegar Neemias novamente para colocar em ordem a casa do Senhor. Lembrando aos irmãos que na primeira vez ele chamava para o diálogo, ele conversava com o magistrado, com os nobres, com os religiosos, com o povo. Desta vez, irmãos, ele chegou com menos conversa e com mais atitude. Porque o nível de indignação de Neemias se elevou ao ponto dele arrancar cabelos de pessoas, e foi assim muito forte. Foi muito forte. Mas, irmãos, o que foi que aconteceu ali em Jerusalém? Aqui no capítulo 13, nós não vamos conseguir tratar todo esse assunto,
mas aconteceu algo ali muito forte que nós precisamos aqui tentar abrir um pouco mais para os irmãos, para ter um compreendimento melhor da palavra do Senhor. Amém? O sacerdote Eliasibe, agora ele vai se aparentar com Tobias, o amonita. Os irmãos estão lembrados de Tobias, Sambalate, o Arábio, o Gesem? Estão lembrados desses nomes? Lá no início nós falamos muito desses adversários, desses homens que se levantaram contra Neemias. Quando Neemias estava reconstruindo o muro, esse grupo de pessoas ficaram do outro lado, dizendo que o povo era fraco, que o povo não tinha condições de reconstruir o muro. Era um arco inimigo declarado de Neemias. Era realmente homens que estavam ali confrontando para que a cidade não fosse reconstruída. Depois de 12 anos, Eliasibe, o sacerdote, se aparentou com Tobias, o amonita. Tornou-se aliado. Trouxe para dentro do grupo de parentesco. O seu genro tornou-se genro de Sambalá. Mas imagine só, a linha sacerdotal vai se aparentar agora com um arco inimigo do povo de Deus. O inimigo, irmãos, ele tem as suas estratégias para, assim, se infiltrar e realmente fazer o estrago, para que ele consiga um espaço para trabalhar. Flávio Joséfo, no seu livro, ele fala que quando Neemias expulsou esses inimigos da casa de Deus, esse inimigo de Deus, esse Sambalá, ele foi e construiu um templo em Gerizim, e ali se começou o culto pagão dos samaritanos. Ou seja, vocês não deixam eu fazer aqui o meu trabalho religioso, então eu vou fazer em outro lugar, e vou arrebanhar o povo para adorar a Deus lá. E ele construiu esse templo. Irmãos, vejam que isso trouxe tanta confusão ao longo dos anos, que quando aquela mulher samaritana perguntou para Jesus, aonde nós devemos adorar? Os judeus dizem que é lá em Jerusalém. E nós aqui, os samaritanos, nós entendemos que é no Monte Gerizim. Jesus, aonde que é? Então o inimigo, irmãos, ele quer fazer confusão na cabeça do povo e disseminar entre a direita ou a esquerda. Qual que é a verdade? Aonde se deve adorar? E a confusão permaneceu durante séculos na cabeça do povo, porque esse homem, esse Sambalá, levantou esse templo para trazer essa confusão na cabeça daquela nação. E assim, as coisas começaram a caminhar. As famílias agora estavam aparentadas. O que Eliasibe vai fazer em seguida? Eliasibe, ele vai tirar da casa de Deus, afastar da casa de Deus os levitas, aqueles que trabalhavam na casa do Senhor. Então ele vai trazer agora Tobias para ali estar dentro da câmara, para cuidar do grão, para cuidar das ofertas, para cuidar do tesouro da casa de Deus. Ele afasta aqueles que tinham de direito para estar ali e põe em fuga. Esse pôr em fuga aqui que nós lemos, irmãos, não é que as pessoas somente fugiram, eles colocaram pessoas para colocar eles em fuga realmente, ameaçando esses levitas, ameaçando esses homens que trabalhavam na casa de Deus. Ou seja, para cá vocês não voltem nunca mais. Levantou uma casa, uma estrutura para Tobias,
para ele cuidar daquilo que era sagrado, o que era de Deus. Irmãos, um homem com uma condição, uma mente voltada para a destruição das coisas de Deus, é uma arma terrível na mão de Satanás. Este homem, esse sacerdote Eliasibe, começou a causar uma destruição na casa de Deus, ao ponto, irmãos, das ofertas não começar mais a chegar. Ou seja, a nação já não ofertava mais, a nação não dizimava mais, porque lá no templo, lá na casa de Deus, tinha lá um sacerdote corrupto e estava trazendo a sua família, os parentescos, para ali trabalhar e para eliminar todo o sustento da casa de Deus. Então, irmãos, foi exatamente nessas condições que Neemias volta da cidade de Suzã e chega ali em Jerusalém e vai encontrar este caos, essa destruição, aquela guarda do sábado que existia, não tinha mais. As pessoas agora aproveitavam o sábado para fazer os seus trabalhos. Ali vendiam e ali compravam. A porta do peixe se tornava uma porta de grande mercado. Essa porta é chamada Porta do Peixe, porque ela ficava de forma estrategicamente assim, muito ligada geograficamente para a chegada daquilo que vinha das pescas. Então, ali o mercado ocorria como se fosse um dia normal. E o que era importante era ganhar dinheiro, independentemente do dia. E Neemias, ele chega e começa a mostrar, pela palavra do Senhor, que eles estavam, aquele mal que veio sobre eles, porque eles não guardaram o sábado. Eles foram para a cidade, eles foram para a Babilônia, ficaram ali durante 70 anos, porque eles não guardaram. Eles não se atentaram para a palavra do Senhor e não descansaram a terra. E assim, Neemias traz à tona a palavra do Senhor e começa, de uma forma muito forte, colocar em ordem as coisas de Deus. Eu penso, irmãos, que nós precisamos se mostrar assim mais indignado com aquilo que está diante dos nossos olhos. Esta é a grande realidade. Por que Neemias se tornou esse homem tão diferenciado? Por que Neemias foi esse homem que nós tanto precisamos no século XXI? Porque ele não aceitou de forma pacífica tudo aquilo que estava acontecendo. Ele se mostrou um homem muito forte, muito indignado, e disse: nós precisamos colocar em ordem a casa de Deus. Tobias trouxe os seus móveis, os seus utensílios, e colocou na casa de Deus. E quando ele entra e vê que a mobília agora é outra, ele não tratou de mudar as mobílias de posição. Não, vamos dar uma ajeitada aqui, vamos aproveitar essa mobília. Não, isso aqui não serve. E se não serve, vai ser jogado fora. Esses não são os móveis que aqui foram deixados. Isso aqui é coisa que veio lá de fora, não pode ficar aqui dentro. Então, aquilo que não serve não muda de lugar, se joga fora. E vamos trazer os móveis, os utensílios da casa de Deus e vamos colocar tudo em ordem novamente. Isso é muito lindo, viu, irmãos? Deixa assim mesmo. Vamos aceitar assim. Agora já está assim mesmo. Não, irmãos, aquilo que é de Deus, aquilo que é certo, o que é errado, mas vai dar trabalho. Mas qual é o problema? Qual é o problema? Se é para pôr em ordem, vamos pôr em ordem aquilo que Deus assim determinou. Eu, quando estava vendo aqui, eu achei muito lindo isso, porque alguém substitui os móveis pelo meu gosto. Mas quando Neemias chegou e disse: esse aqui não.
Não só vai sair os móveis, como você também vai colocar o pé na estrada. Vai sair os móveis e vai sair você, porque aqui não é lugar, aqui é a casa dos levitas e aqui é a casa dos sacerdotes. Olha, irmãos, eu fico impressionado com este homem. Eu preciso, assim, me aproximar mais da atitude de Neemias, porque ele tinha muito zelo das coisas de Deus. E ele colocava, irmãos, de confrontamento. Eram homens que exerciam ali liderança. Mas, para ele, a prioridade era as coisas de Deus. Impressionante. Impressionante. Mas vamos caminhar aqui, irmãos. Neemias sentiu grande indignação. Está no versículo de número 8. Vamos ler. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Versículo de número 9. E ordenando-o eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e de incenso. Ou seja, ele chega realmente como um furacão. Ele chega com muita força. Porque se é para pôr em ordem, nós vamos pôr em ordem as coisas de Deus. Porque isto aqui é algo que Deus havia determinado, que assim fosse, a casa de Deus deveria estar em ordem. Versículo de número 10. Também entendi que o quinhão dos levitas, que lhe não dava, de maneira que os levitas, os cantores, que faziam a obra, tinham fugido, cada um para a sua terra. Olha aí, irmãos, é o que o inimigo quer. Ele quer esvaziar, ele quer eliminar aqueles que foram colocados pelo Senhor para ali administrar a casa, para cuidar do altar, da lenha, dos grãos, do dízimo, da limpeza, tudo aquilo que Deus tinha estabelecido. Esse sacerdote Eliasibe, se agrupado com Tobias e se aparentado com todos aqueles inimigos, entraram na casa de Deus e pegaram os levitas e colocaram o pé na estrada. Aqui vocês não vão ficar, vocês vão fugir. Eu penso, irmãos, que isto aqui tem um peso muito grande. Nós precisamos estar atentos. O inimigo quer fazer aquilo que ele quer, é destruir. Jesus disse, ele veio matar, ele veio roubar, ele veio destruir. Mas eu vim para que tenhais vida e tenhais com abundância. Nós devemos estar antenados, nós devemos estar alerta, porque o inimigo quer causar destruição na casa de Deus. Ele quer destruir o povo de Deus. E ele quer pegar a liderança para assim destruir todo o trabalho do Senhor. No versículo de número 11, diz, então contendi com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Porém, eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Aonde que eles estão? Por que que eles fugiram? Aonde eles se encontram agora? Por que que eles desapareceram? Porque Tobias tomou posse de todo aquele patrimônio e disse, aqui é a minha casa e aqui eu vou mandar. E vou colocar na estrada aqueles homens que Deus havia colocado para administrar a casa do Senhor. Nós devemos, irmãos, estar pensando o que nós estamos fazendo diante dos nossos olhos, o que nós estamos vendo e o que nós estamos fazendo. Estamos sendo muito pacíficos? Qual é o nosso nível de aceitação diante do quadro que nós estamos vivendo? Devemos estar muito atentos, porque o diabo quer realmente causar destruição. Mas vamos ver, irmãos, o que mais que Neemias fez. Ele restaurou
o sábado. Ele colocou ali algum dos seus moços para cuidar da porta. Ou seja, aqui ninguém entra e aqui ninguém sai. O mercado aqui vai parar. Deus estabeleceu assim e assim vai ficar. Isto é ordem, irmãos. Quando você põe em ordem a casa de Deus, quando você estabelece e você vai para a palavra do Senhor, você não precisa ir mais além daquilo que Deus estabeleceu. Não, eu preciso trabalhar de segunda a segunda, porque senão eu vou perder um dia e vai ficar em prejuízo. Não, faça aquilo que Deus determinou, que você será bem-sucedido. Faça aquilo que Deus colocou na sua palavra, que você vai sair muito bem. Não, você não precisa trabalhar além daquilo, fazer além daquilo que Deus determinou. Deus pediu para essa nação que assim fosse feito. Eles deveriam obedecer. E obedecer é melhor do que sacrificar. Quando Deus disse para Saul, para que destruísse os amalequitas, ele chegou ali e olhou e disse, mas esse rei aqui é um rei que eu posso poupar a vida dele. E ali ele poupou o rei Agag. De repente ele olhou os gado, gordo, ovelha gorda, essa aqui nós vamos poupar. E assim ele foi poupando aquilo que os seus olhos achou por bem. E quando ele chega com a comitiva, quando ele chega com o rei Agag e mais mulheres, e de repente o profeta se apresentou e disse, que barulho é esse aí, Saul? O que é isso aí? Ele disse, não, esses aqui que eu achei por bem, até porque também esse gado nós vamos oferecer em sacrifício ao Senhor, e assim sucessivamente. Irmãos, se Deus determinou algo, faça. Não vá pelo caminho mudando tudo aquilo que Deus falou. Esse é o grande problema. Chegou ali, ele fez exatamente o que a sua mente, a sua consciência, assim determinou que fosse fazer. Mas ele saiu com uma palavra do Senhor, para que ele chegasse ali e destruísse aquela nação. Saul, irmãos, foi rejeitado pelo Senhor, porque não obedeceu à palavra de Deus. Então, irmãos, nós estamos diante de uma palavra hoje aqui muito séria, porque Neemias, ele se ausenta, vai para Suzã, e quando ele volta, não tem ninguém ali que possa levantar a bandeira e dizer, isso está errado, isso está certo, vocês não podem trabalhar no dia de sábado, esse mercado que está aqui na Porta do Peixe, e assim sucessivamente, tudo isso está trazendo para vocês, incendiando a ira de Deus. Deus se irou, porque vocês assim fizeram, vocês estão trazendo tudo isso à tona novamente. E ele começa a fazer, irmãos, com esforço, com muita indignação. E ele vai caminhando agora um passo a mais a respeito que os filhos, as mulheres, começaram agora a se casar com os moabitas, com os amonitas, com essa nação pagã, e ele começa a trazer a memória daquele povo. Vocês se lembram que foi lido, que foi explicado, que Salomão, ele foi para o caos, porque ele se alienou, casou com muitas mulheres estranhas, com mulheres pagãs, e essas mulheres perverteram o seu coração, e Salomão veio a pecar, a distanciar-se de Deus. E agora os vossos filhos estão se casando com as doditas, e já não sabe mais falar em judaico. Veja comigo, irmãos, no versículo 23, vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Versículo 24, e seus filhos falavam meio asdodita
e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Esses filhos agora, irmãos, ia passar por um processo, porque essa nação não conhecia Deus verdadeiro. Essas nações não conheciam o verdadeiro Deus. Então os seus filhos iam passar a conhecer outros deuses. Já não estavam falando mais o hebraico. Já estava falando a língua desse povo. O diabo não quer que você fale esta língua, aleluia, a língua do salvo, a língua que glorifica o nome do Senhor, porque lá fora tem uma outra língua. Esses filhos já estavam divididos entre a língua que se falava o hebraico e as outras línguas das demais nações. Mas, irmãos, vamos entender algo a mais. Nós temos uma língua, a língua que agrada ao Senhor, a língua do céu. Deus tem dado a nós um novo vocabulário, o vocabulário do céu. Nós não podemos estar contaminados com o vocabulário do mundo. Isso contamina. E Neemias, ele entra forte e disse aí, os seus filhos já não estão falando mais hebraico. Já estão divididos. Já não falam nenhuma coisa e nem outra. Não conhece aqueles meninos que vão, a família que vai morar nos Estados Unidos, e de repente o menino nasce ali, e depois de alguns anos, 2, 3 anos, a mãe fala português, mas lá na escolinha não se fala português, lá se fala o inglês. E quando ele é muito pequeno, ele não conhece nenhuma língua e nem outra. Ele fica confuso, porque a mãe não fala o português, não fala o inglês, e fala com ele em português. Mas lá na escolinha, ele só ouve o inglês. Ele fica confuso. Qual é a língua? Qual é a língua verdadeira? Ele ainda não se definiu. Ele tem dificuldade para definir qual é a língua. Mas nós, irmãos, nós não podemos ter essa confusão em nossa mente. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos afinados para ouvir a voz de Deus. Você precisa compreender a voz de Deus. O diabo quer trazer uma confusão nos seus ouvidos. Qual é a língua verdadeira? Qual é a palavra verdadeira? Eu preciso entender a palavra que Deus está falando. Eu não posso trazer confusão na minha mente. Eu preciso estar atento ao que Deus está falando. Mas o diabo quer trazer uma confusão na sua mente, ao ponto de você não entender qual é a língua. Qual é a língua? Ele quer trazer essa confusão. Mas Jeremias, ele começa a mostrar, Salomão falhou, porque estas mulheres lhe perverteram o coração, ele foi adorar outros deuses. Mas também, irmãos, ele vai trazer a lume, vai trazer a atenção daqueles homens e mulheres, dizendo, vocês se lembram quando o povo de Deus estava atravessando o deserto? O que esses moabitas fizeram? O que estas nações fizeram? Contrataram um profeta que só pensava em dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. Esse povo, desde o início, estava procurando a nossa destruição. E agora vocês querem fazer aliança, fazendo aliança de casamento com esses povos. Eu fiquei olhando aqui o versículo de número 25. Então contendi com eles e os amaldiçoei. E o chicote estralou. O chicote estralou. E disse, e espanquei algum deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo, não darei mais vossos filhos, e suas filhas e seus filhos, e não tornareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, e nem para vós mesmos. Por que Neemias ficou tão indignado, irmãos? Por que essa indignação tão forte? Porque ele sabia, irmãos, que isso mais tarde, não ia demorar muito tempo,
aquela nação estaria toda misturada com o povo pagão. Ele sabia do mal que isso ia acontecer. Ele sabia da tragédia que isso ia acontecer. E ele o fez jurar para que não fizessem mais isso. Irmãos, quando o homem tem um compreendimento da palavra do Senhor, quando ele compreende o perigo, o problema que está diante dos seus olhos, ele tem que realmente estar indignado e mostrar para as pessoas o caminho correto. Dizer, não faça isso. Isso tem consequências trágicas para o povo de Deus. Lembrando que aos irmãos que as 10 tribos do norte já tinham se misturado e se tornado um povo misto, e que se deu origem aos samaritanos, já não se encontrava mais. E o diabo estava de forma assim muito sutil, trazendo todo esse problema ali para aquela nação, diante de algo que já tinha acontecido, uma festa maravilhosa, um avivamento. Então eu posso entender, irmãos, que um avivamento, ele acontece, mas o avivamento, ele precisa ser regado com a palavra de Deus e com oração, senão o avivamento, ele se apaga. Houve um grande avivamento, houve um grande culto. Domingo passado, um culto poderoso, maravilhoso, a presença de Deus maciça, e Deus visitou o seu povo. Agora eu posso ficar longo tempo sem ir na igreja? Não! Não! Eu preciso voltar a me alimentar, eu preciso voltar a ouvir a palavra do Senhor, eu preciso estar alimentando deste pão, desta seiva, glória ao Senhor, todos os dias. Senão eu vou me enfraquecer espiritualmente. Senão eu vou me fragilizar espiritualmente. Então eu preciso, foi por isso que Jesus disse, dai-me o pão de cada dia. Nós precisamos do pão do céu cada dia. Nós precisamos falar com o Pai todo dia. Nós precisamos da comunhão todo dia. Então um avivamento é importante, mas ele precisa ter sustentação. Ele precisa ser regado com oração, com a palavra do Senhor. E você precisa estar antenado com a palavra do Senhor. Mas, irmãos, foi exatamente isso que aconteceu. E depois ele vai fechar aqui, dizendo no versículo 28, aquilo que eu disse aos irmãos. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o aronita, pelo que afugentei de mim. Glória ao Senhor por isso. Pela vida desse homem, Neemias, que foi um homem determinado, um homem realmente regado com a palavra de Deus, um homem realmente muito diferenciado, que viveu aqui nessa terra. Há mais ou menos 2.450 anos, Neemias decidiu mudar a história de uma nação. Você pode ser esse Neemias do século 21. Você pode ser esse Neemias do século 21. Deus pode lhe usar sobremaneira. Você está ouvindo? Deus pode lhe usar sobremaneira e você ser esse próximo Neemias do século 21. Aonde estava este homem quando tudo começou? Aonde ele estava? O que ele estava fazendo? Que homem determinado é este? Que posição Neemias tomou quando ele decidiu realizar essa obra extraordinária? Como disse aos irmãos, estamos fechando este livro, e eu quero fazer aqui aos irmãos um breve relatório de Neemias. E assim estaremos concluindo este livro. Eu tenho 10 minutinhos para fazer aqui um breve relatório
desse homem extraordinário. E com isso, aqueles que não participaram de todos os cultos de quinta-feira, vai ter uma ideia, muito resumida, sim, de quem foi Neemias. Neemias foi o copeiro do rei Artaxerxes e se tornou governador da cidade de Jerusalém. Ele passou e entendeu perfeitamente que aquela cidade estava por mais de um século debaixo dos escombros. E ele assim agora decide sair da sua cidade de Suzã e vai para uma cidade que estava destruída, e esta cidade é a cidade de Jerusalém. Em primeiro lugar, Neemias conjugava a piedade com a estratégia. Quando soube que a cidade de Jerusalém estava assolada, em grande miséria, e o seu povo vivendo debaixo de opróbrios, Neemias chorou, orou, jejuou, mas também se dispôs a agir. Aqui está a diferença, a primeira diferença que a gente vê na vida de Neemias. Ele se propôs a orar, ele se propôs a jejuar, ele chorou muito quando ele recebe a informação, mas também ele se propôs a agir. Nós temos que combinar, irmãos, a piedade com a estratégia. Se ficar com um coração cheio de piedade, condoído de uma situação, e ficar ali falando com Deus, mas somente num estado de piedade, de compaixão, não iria dar solução para o problema. Nós precisamos sair do estado de piedade, mas também entrar também num estado de estratégia. Ele chorou, ele jejuou, ele orou, mas também ele partiu para a ação. Eu preciso agir, e ele assim fez com uma refinada sabedoria. Amém? Isso é muito importante, irmãos, para um líder. Um líder, ele precisa ser piedoso. Um líder, ele precisa ser generoso. Um líder precisa chorar, ter lágrimas. Um líder precisa jejuar. Um líder precisa orar. Mas um líder precisa também ter sabedoria e agir. E ele agiu com uma sabedoria muito afinada. Ele usou 2 pontos muito fortes. O primeiro ponto que Neemias usou para dar o primeiro passo foi falar com Deus. E assim ele fez durante 4 meses. Primeiro, Deus. Isso é muito importante. Quando você se vê numa situação difícil, primeiramente você precisa falar com Deus. Você precisa dizer a Deus e contar a Ele todos os problemas, as dificuldades. E isso ele fez dentro de um período de 4 meses. Mas, irmãos, ele entendeu que somente falar com Deus será muito importante. Fez um período considerado, mas agora ele entende que ele precisa falar com o rei. Ele precisa falar com o rei. Ele precisa se comunicar com o rei daquilo que está no seu coração. Isso é uma estratégia, irmãos. Ele estava com o rosto triste, uma estratégia tremenda. E ali ele abre o coração para o rei. E vou dizer aos irmãos, precisou ter coragem para falar com o rei aquilo que estava no seu coração, porque naqueles dias, dizer algo que ele disse ao rei, e pela função que ele exercia, ele podia ter o seu pescoço fora da cabeça. Porque o cargo era de confiança. Era um cargo de confiança.
E agora ele decide dizer que queria ir para a cidade de Jerusalém e reconstruir uma cidade que o rei já tinha decretado, que não era para se mover uma palha. Mas, irmãos, quando você fala com Deus, Deus lhe dá a sabedoria para você falar com os homens. Quando você fala com Deus, Deus lhe dá toda a estratégia para você falar com os homens. Quando você tem intimidade com Deus, Deus lhe assegura o caminho para você falar com os homens. Neemias sabia de uma coisa: eu preciso adquirir recursos do céu. Mas ele entendia que também ele precisava dos recursos da terra. Era 2 recursos que ele precisava: os recursos do céu. E os recursos do céu vêm na sua mente, vêm no seu coração, vem a estratégia, vem tudo. Mas ele sabia: eu também preciso dos recursos da terra. E esses recursos vão chegar na minha mão. E eu vou falar com o rei. Oh, aleluia! Glória ao Senhor para sempre. Um líder, ele precisa ter esta intimidade. E vou dizer mais: esse líder, ele precisa ter esta sabedoria, esse entendimento, porque esse entendimento vai levar ele a patamares mais elevados. Ele vai alçar voos que outros não conseguem alçar. Ele vai se juntar-se os 2 recursos, o recurso do céu e o recurso da terra. Ele precisava de cartas, ele precisava de recursos, ele precisava de madeira, ele precisava chegar até a cidade de Jerusalém. E por isso ele reúne a estratégia com a piedade. Neemias também conjugava a descrição com encorajamento. Olha, irmãos, o que nós precisamos é ser corajosos. Glória a Deus. Nós precisamos ter coragem. Há muitas pessoas que dizem: mas eu não sei, nunca fiz isso, eu nunca reconstruí cidade, eu nunca reconstruí muro, eu não sei como é que faz, então deixa isso para outro. Eu preciso ser ousado, eu preciso ter coragem, eu preciso de ação e de oração. Oh, aleluia! Eu preciso fazer uma estratégia, eu preciso fazer algo diferenciado. E o que ele fez, irmãos, em termos de conjugar descrição com encorajamento? Ele exatamente fez algo, irmãos, que nós precisamos fazer: avaliação. Quando ele chegou, um líder, ele precisa saber avaliar. Quando ele chegou na cidade de Jerusalém, a cidade estava debaixo de escombro. A cidade estava destruída. E ele, sutilmente, ele começa a andar na cidade. Ele chamou alguns companheiros, disse: nós precisamos andar nessa cidade. E ele vai de norte a sul, de leste a oeste, e faz um levantamento assim muito minucioso do estado que estava a cidade, os muros, para ali começar o trabalho. Aqui eu vejo algo muito importante. Um líder precisa fazer uma avaliação bem minuciosa do trabalho que ele vai realizar. Você não pode ir levantando um trabalho, você não pode ir levantando um projeto, você não pode conclamar pessoas para um trabalho sem antes, primeiro, fazer uma avaliação. Você precisa saber ter os passos que vai ser caminhado. Você precisa saber avaliar ponto a ponto o grupo que você vai chamar, as pessoas que estarão trabalhando junto com você. Você precisa fazer um trabalho minucioso, você precisa saber aonde você vai chegar. Você precisa mostrar para o grupo o começo, o meio, o fim. Você precisa traçar um projeto e as pessoas que estão, os seus subordinados, precisam ver em você que você compreende o trabalho que vai ser realizado.
Nós não podemos fazer as coisas assim, pelo ar. Deus vai prover. Não, isso deixa para Deus resolver. Não, meu irmão, você precisa, como um líder, ter conhecimento do trabalho que você vai começar, que você vai desenvolver e que você quer concluir. Neemias disse: nós precisamos levantar estes muros, nós precisamos colocar estas portas, nós precisamos colocar tudo no seu devido lugar. Mostrar para as pessoas aonde você quer chegar. E as pessoas precisam ver em você que você fez uma avaliação, que você entende, que você compreende aonde você precisa chegar. Mostrar um plano estratégico, ter em mente. Um líder sábio analisa os problemas discretamente antes de encorajar os seus liderados. Ou seja, você precisa ter um conhecimento daquilo que vai ser realizado. Isso é muito importante. Você precisa saber a dimensão da obra que vai ser feita. Neemias conjugava oração com o trabalho. Ele orava e ele agia. Ele confiava em Deus. Durante todo aquele processo, ele tinha Deus como seu aliado. Ele enfrentou ataques de inimigos, mas ele enfrentou com oração e com sabedoria de Deus. Vamos entender que todo o trabalho que nós realizamos aqui, nós vamos ter sempre inimigos. Não vai pensar que você está nesse reino sozinho. Você precisa contar com esse trabalho que você tem inimigos. Inimigos ferozes. Inimigos que não querem ver o seu sucesso. Inimigo que não quer ver os muros sendo levantados. Inimigos que vão montar uma estratégia para tentar te derrubar, minar as suas forças, dizer que você não vai conseguir, dizer que você é fraco, que você é impotente, que você não tem capacidade, que você não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa administrar esses ataques psicológicos, que vai sempre bombardear a sua mente, dizendo: você não vai chegar em lugar nenhum. Se você quer ver que curso que você está fazendo? Estou fazendo curso de Direito. Se você tivesse falado comigo antes. Se você tivesse falado comigo antes. Mas por quê? Eu conheço tanto advogado que está vendendo pipoca. Eu conheço tanta gente que começou e não está virando em nada. Não, você devia ter feito. Vem falar comigo primeiro. O sabe tudo. Ou desanima tudo. O desanima tudo. Você tem que saber administrar estas coisas. Nós precisamos, irmãos, ter os pés no chão, mas a mente ligada em Deus. Aleluia. É dele que vem a minha força. É com ele que eu vou vencer. É com ele que eu salto muralhas. É com ele que eu vou chegar aonde que eu sonhei chegar. É com a ajuda dele. Então, Neemias conjugava trabalho e oração. Ele sabia. Você precisa saber. Você precisa ter em mente que você precisa da ajuda de Deus. Você precisa ter em mente que Deus é o seu aliado, é o seu companheiro. O Espírito Santo está ao seu lado para lhe fazer você chegar aonde que você deseja. Eu preciso chegar em um alvo, mas não chegarei sozinho. Quando eu olhar do meu lado, o Espírito Santo está junto comigo. E vou dizer: Espírito Santo, muito obrigado. Foi com a tua força que eu cheguei até aqui. Aleluia. Ontem eu conversava com o irmão João Camargos. Ele me disse uma palavra. Ele disse: Marcos, eu vou marcar os meus projetos para o máximo 52 dias. Os meus projetos para o máximo de 52 dias. Porque uma cidade que ficou mais de 100 anos debaixo dos escombros e não se realizava um trabalho, quando se tentou realizar, um problema ficou tão grande que o rei mandou parar. Chega um homem que não é pedreiro,
que não conhece nada de reconstrução, e põe os muros e as portas em 52 dias, irmãos. Esse projeto é um projeto ousado que o Espírito Santo vai lhe capacitar a realizar no século 21. É isto, irmãos. Vamos conjugar a descrição com encorajamento, com oração, com trabalho. Vamos conjugar a piedade com a estratégia. Vamos fazer o que esse homem fez. Mas ele não esquecia de algo muito importante. Ele sabia conjugar o ensino da palavra de Deus com o planejamento estratégico. Ele associava tudo com a palavra do Senhor. Quando os magistrados estavam cobrando muito alto, juro exorbitante, ele trouxe os magistrados à leitura da palavra do Senhor. Quando aqueles homens estavam assaltando os mais pobres, quando eles estavam dizimando os órfãos e as viúvas, quando as terras estavam sendo roubadas de uma forma escandalosa, com juro que aquelas pessoas não conseguiam pagar, ele levou aqueles homens à leitura da palavra de Deus. E quando eles leram a palavra do Senhor, oh, irmãos, as suas almas se derreteram. E eles devolveram as terras, os dinheiros. A festa que começou, os mais pobres não tinham nada para levar. Os mais ricos começaram a chamar os mais pobres para ir para a mesa. E a festa começou. As diferenças acabaram. E ele mobilizou as pessoas, homens, mulheres, pobres, ricos, sacerdotes, comerciantes, agricultores, ourives. Ninguém ficou fora da palavra do Senhor. Ninguém ficou distante da palavra de Deus. Ele atraiu essa multidão, essas pessoas, e os convergiu para uma leitura. E essa leitura se desenvolveu durante quase 30 dias. O povo entendeu perfeitamente que se eles se aplicassem, se voltassem para a palavra do Senhor, eles teriam sucesso. E com isso, o muro foi concluído. Quando você vê as coisas começarem a complicar, vamos ver o que está acontecendo, o que Deus está falando na sua palavra. O meu filho foi levado, por quê? Por quê? Por quê? Vamos ver o que Deus está dizendo. É assim que Neemias, ele conjugou os conflitos e os problemas. Ele não disse que ele tinha o conhecimento, que ele era o inteligente e que ele era o sabedor. Mas é que a palavra de Deus que tinha primazia naquela nação, era Deus que estava falando. Nós temos, irmãos, que sair de cena e dizer: Deus, fala no nosso povo, fala no nosso coração, e você vai ver o que Deus vai fazer no nosso meio. O que tem a primazia, irmãos, é a palavra do Senhor. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, errais por não conhecer as Escrituras. Porque cuidai ter nela a vida eterna, e é dela que de mim se testifica. Então nós devemos estar amparados com a palavra do Senhor. Eu quero concluir dizendo aos irmãos uma frase que eu já disse aqui ontem e hoje. Neemias colocou cada pessoa no seu lugar certo. Se você é levita, você vai fazer o papel de levita. Se você é ourives, você vai trabalhar com ouro. Se você é agricultor, você vai trabalhar com agricultura. Se você é magistrado, você vai trabalhar na magistratura. Se você é da casa real, da casa de Deus, lá você vai ficar.
Neemias colocava cada um no seu devido lugar, porque ele sabia que cada um no seu devido lugar ia dar certo, ia prosperar, ia crescer, ia se desenvolver. E com isso ele motivava as pessoas a realizar cada um o seu trabalho. E quero concluir: que Deus levante entre nós líderes da estirpe de Neemias no século 21. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe esta amada igreja. Que Deus abençoe os nossos internautas. Que Deus possa convergir em nós estratégias, entendimento, compreendimento, à luz da palavra de Deus. E que nós possamos crescer. Estamos vivendo dias tão difíceis, mas, irmãos, mais difícil que Neemias enfrentou, eu penso que ainda não aconteceu. Realmente dias difíceis, mas em Deus nós vamos conseguir grandes proezas. Deus vai lhe dar uma capacidade extraordinária. Se você associar, conjugar oração com piedade, estratégia, você vai realmente sobressair e, acima de tudo, colocar no seu coração o desejo de ampliar o reino de Deus. Disse: eu estou comprometido, envolvido, mergulhado neste reino. E vou lhe dizer uma coisa: Deus vai restaurar de tal forma, não somente você, porque quando você realiza uma obra para o Senhor, uma satisfação gera dentro do seu coração que amplia. Oh, que satisfação! Mas você vai ver diante dos seus olhos vidas restauradas, famílias restauradas, filhos restaurados. Aquilo que o diabo colocou a mão, está lá há muitos anos, vai ter que sair em nome do Senhor Jesus Cristo. Vidas sendo libertas, homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus, famílias destroçadas, homens e mulheres envolvidos com tantos problemas, álcool, droga, e alguém dizendo: isso não tem mais jeito. Você vai ver que com uma visão de Neemias, tem jeito sim, porque em Jesus nós podemos todas as coisas. Podem aplaudir ao Senhor, irmãos, muito forte.